E o produtor rural, ele também, ele é empresário, ele tem que investir em ttecnologia, só que esse dinheiro dura até lá? Não. Acabou, fecha a linha de crédito e tem tudo. O ponto é, como utiliza esse químico? Nossa tecnologia do cultivo protegido vai para eles porque eles não têm. O produtor, ele já trabalha em home office, vamos dizer assim, né? Ele já trabalha na casa dele. Podemos falar em barato ou caro, mas tem o preço da tecnologia. Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast Plásticos e Negócios. Esse é o episódio 2. Sou o Thiago Teixeira e hoje estamos aqui com o Matheus Nita. E aí, Tudo Matheus? bom? Joia? Beleza, seja bem-vindo aí. E hoje vamos conversar com ele, que é uma fera aí, Guga Rios, diretor da Tropical Estufas. Tudo bem, Guga? Ô, Thiago, obrigado, viu? Prazer enorme estar aqui falando sobre cultivo protegido. Matheus, prazer revê-lo aí, né? Amigo de longa data. O Thiago, prazer enorme aí conhecer, primeira vez, mas garanto que esse network será muito importante para o desenvolvimento do agro e esse podcast, com certeza, vamos trazer bastante assuntos relevantes para o nosso público agro, para o nosso público produtor aí. Muito obrigado, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece aí, vamos levar bastante conteúdo. Mas antes da gente começar, queria pedir pro pessoal seguir a gente aí, @Plásticos e Negócios. Estamos em todas as redes aí, só procurar. E bora! Guga, seja bem-vindo aí ao nosso humilde estúdio. E vamos falar um pouquinho desse cultivo protegido, acho que é o nosso principal tema aí, né? Você que é especialista, fica à vontade por onde você gostaria da gente começar. Vamos lá. Humilde estúdio, você tá de sacanagem, né? Os amigos aí vão ver pelas mídias, né? Mas eu tô bastante feliz em estar num estúdio como esse para falar de agronegócio, para falar de cultivo protegido, bem bacana. Parabéns aí à Negreira em montar um espaço bem bacana como esse para poder levar conteúdo para a galera. Deixa eu me apresentar aqui, Guga Rios, sou diretor comercial e marketing da Tropical Estufas, estou há 17 anos no segmento agro, no segmento especificamente de estufa agrícola, onde eu faço aí já metade da história da Tropical Estufas. Esse ano a gente faz 25 anos de mercado, onde começou aí com o Nelson Nardi, nosso presidente, né, nosso grande conselheiro aí, também pai do cultivo protegido no Brasil, onde se iniciou aí essa trajetória de estufa, podemos dizer, carinhosamente falando, da década... Né? Ele que montou a primeira estufa na estação experimental, hoje Sakata, antigamente Agroflora. Muitos que nos escutam aí vão lembrar da Cotia, Associação de Cotia, Matheus. Vários ancestrais japoneses aí, né? Foi a escola, né? Ali foi a escola. Muitos agrônomos se formou lá. Exatamente. Muito conhecimento que tem hoje surgiu da Cotia. Exatamente. O Nelson ali iniciou, né, essa trajetória com o intuito na década de 80 aí, exatamente em fazer um guarda-chuva. Um guarda-chuva mesmo. Então, eram ali carinhosamente, né, a gente fala de alguns arcos entortados à mão e alguns plásticos como fosse aí sacolinha de supermercado, coberto ali nas estufas. Então, essa trajetória Tropical Estufas em 25 anos de mercado, o Nelson, e realmente esse cara introduziu as estufas para o Brasil. E hoje, né, eu há 17 anos de mercado, há 25 anos olhando para trás, acho que esse podcast aqui nós vamos falar muita coisa aí sobre tecnologia, inovação e modelos de estufas que desde a década de 80 e hoje, nas décadas de 2021, aí a gente vai falar muito profundamente para os produtores, para os amigos que nos acompanham nesse podcast. Hoje, diretor comercial da Tropical Estufas, a Tropical aí sempre com uma veia muito forte em ajudar o produtor, ajudar ele a produzir de uma forma com mais segurança, Thiago e Matheus. Matheus, a gente acompanha aí o produtor a campo, né, e sabe que a necessidade dele produzir um fruto com mais segurança é de extrema dificuldade. Né? O produtor ali, e essa semana, né, coincidentemente, vindo para cá, vocês também devem ter linkado, a gente vai passar por uma frente fria aí muito forte. Sim. Né? Muito forte. Então, a Tropical ela vem nesse mercado em ajudar o produtor com as soluções de cultivo protegido para que ele possa produzir com mais segurança.
Esse é o nosso propósito. Inibir um pouco esses intempéries, né, que você está falando. Talvez essa frente fria que está chegando, quem não tem o cultivo protegido vai sofrer mais, né? Exatamente. Inclusive, semana passada eu estava na região de Franga, Ribeirão Preto, tinha uns produtores de café, até de frutas, sofreu com geada forte. Né? Imagina se tivesse com estufa ou cultivo protegido, claramente ia ter maior proteção. Exato. O cultivo protegido, vamos falar para os amigos que não conhecem, né, mas o que é o cultivo protegido e para que serve e quais são os benefícios, né, em cima disso. Nada mais é do que o produtor que produz em campo aberto. Então, vamos imaginar ali o tomateiro, de hortaliça, folhas, alface, rúcula. O produtor ele tem ali a sua produção em campo aberto. Quando a gente parte para uma tecnologia em cultivo protegido, nada mais é do que um modelo de estufa ideal, porque estufa também não é a mesma para toda e qualquer região. O produtor ele tem que entender qual é o modelo de estufa ideal para a questão climática que ele está. Então, o cara que produz na região sul não é o mesmo modelo o cara que vai produzir na região nordeste. Sim. Então, ele tem que entender qual é o modelo de estufa ideal para ele. Largura, comprimento, altura do pé direito, modelo de plástico, modelo de tela. Manejo é muito importante. Como vai ser o manejo dentro da operação ali da estufa. A questão de irrigação. Se ele vai produzir em vaso, se ele vai produzir em slab, se ele vai produzir em canteiro com mulch, sem mulch. Então, tudo isso é a tecnologia do cultivo protegido. E a Tropical ajuda o produtor a identificar qual é a melhor forma, o melhor modelo que ele possa trazer o fruto, tirando do campo aberto e vindo para a estufa. Thiago, você falou que tivemos frio, vamos ter frio e essa semana vamos ter aí temperaturas próximas de 0 grau. Qual é o grande problema? E o Matheus pode falar com a gente com muito mais propriedade, porque eu não sou engenheiro agrônomo, eu sou formado em administração de empresa e MBA em gestão e inovação. Matheus, o frio, a chuva são grandes fatores, aí, vetores e doença para a produção. Sim, frio, chuva, sol intenso, até calor, né? Exato. Inclusive, a estufa, ele consegue ter maior controle, a gente fala microclima. A planta é igual a gente, né? Ele não gosta de um frio extremo e temperatura alta. Tem que estar uma temperatura uma temperatura média ideal. Exato. E a estufa, né? A gente fala muito em estufa, né? Estufa, às vezes, o produtor que ainda não conhece essa tecnologia, e eu acho importante, Thiago, a gente falar em dados aqui. O Brasil hoje, ele está em torno de 30 mil hectares em área coberta. Tá? O que representa isso, Guga? Acho que esse é o grande clichê em tudo isso, né? Nós não estamos a 10% de área coberta no Brasil. Hoje, 90% da produção é produção em campo aberto. Hoje, 90% dessa produção ela é em campo aberto. Tecnologia do cultivo protegido ainda ela é um ponto de interrogação para muitos produtores. E por que você acha que ainda estamos tão distante ainda de ter uma área maior coberta? Tiago, imagina que toda tecnologia, toda inovação, ela cria impacto para o produtor. Eu vejo 2 cenários. O manejo para um cultivo protegido, por mais que ele seja melhor, o produtor ele tem que se adequar para um manejo diferente do cultivo protegido comparado ao campo aberto. Sim. Existe essa troca de manejo, como eu faço. O produtor ainda, por mais que ele busque tecnologia diária, e nós todos somos resistentes à mudança. Todos nós somos. Poxa, mas eu sempre fiz assim. Isso vem dos meus ancestrais, por que eu preciso mudar? Por que eu preciso entender dessa nova tecnologia? Então, esse é um fator. E aquilo. Um outro fator que ele é extremamente relevante é a questão do investimento. O produtor hoje ele pode comprar uma semente, uma muda, ele mesmo prepara o canteiro dele e ele coloca a planta ali e começa a produzir. Sim. A estufa tem investimento. Então, é a estufa, é a irrigação, é o plástico, é a tela. Então, se tem ali um investimento, então, um ponto de partida que não é barato. Tem um preço. Não podemos falar em barato ou caro, mas tem o preço da tecnologia. Existe alguma relação média assim que você tenha
só para tentar contextualizar, do tipo, quanto você investe versus o retorno? Qual é o tempo de retorno no investimento numa estufa, assim? Tenho. E é um dado extremamente bacana da gente falar aqui. Um tempo de retorno, vamos falar em cultivo de tomate. Uhum. Cultivo de tomate, o produtor ele consegue trazer o ROI dele, o retorno de investimento, em torno de 2 anos. Uhum. Hidroponia, em torno de 3 anos. Então, o produtor, resumidamente, em 3 anos ele consegue trazer o retorno de investimento dele. E a gente passa por um período agora, que eu acho relevante a gente falar também, e muitos produtores, às vezes, não têm informação. E o podcast ele é bacana por isso. Nós estamos aqui para levar informação, né, para o amigo que está nos ouvindo e também nos acompanhando. Plano Safra é aberto agora, dia 1 de julho. Plano Safra 21/22. E o Plano Safra ele tem uma linha, que é a linha do Pronaf, que a gente fala, e 80% dos nossos cliente tropical, ele é da agricultura familiar. Uhum. E a agricultura familiar está atrelada à linha de financiamento via Pronaf. Esse plano Safra 21/22, ele está com 28% a mais de grana. Então, o produtor ele pode buscar essa linha que é 100% financiável o produto estufa agrícola. Então, o produtor ele não precisa tirar dinheiro, né, do bolso dele ali. Ele pode buscar uma linha de crédito. Então, o produtor que quer um trator, quer uma estufa, quer um projeto de irrigação, quer mulch, então ele quer investir em tecnologia, ele pode buscar essa linha de crédito Plano Safra que está liberada agora. Uhum. Se o produtor quer, que ele corra. Por quê? O que eu quero dizer com isso? O dinheiro acaba. Exatamente, o dinheiro acaba. Aí quanto tempo dura? Plano Safra, 1 de julho de 2021, ele vai até 31 de junho de 2022. Uhum. Só que esse dinheiro dura até lá? Não dura. Acabou, fecha a linha de crédito e depois tem que esperar abrir de novo. Então, o produtor que tem intenção de investir em novas tecnologias e não quer tirar dinheiro do bolso, que eu vejo, Thiago, você é empresário, como nós aqui também, e o produtor rural, ele é empresário, ele tem que investir em tecnologia. Nada melhor que você buscar linhas de crédito com juros extremamente favoráveis e o Pronaf ele é 4% ao ano, 10 anos para pagar e 3 de carência. Ou seja, se pagou no terceiro ano, o resto já... Exatamente. Você vai começar a pagar depois que ela já se pagou. Exatamente. E uma outra dúvida, assim, né? Porque além do investimento, você tem o custo de manutenção. Igual você comentou, muda um pouco a dinâmica de trabalho e tudo. E esse custo, ele no campo aberto você tem outros custos, é diferente. Quando você tem o cultivo protegido, ele é menor? Muito melhor, Thiago. Por quê? A estufa agrícola é um material 100% em aço. Esse material estima durabilidade 45 anos. Uhum. Então, ele não existe manutenção no estrutural do produto. Onde é que o produtor vai ter a manutenção? É no plástico, que hoje nós temos plástico aí com uma média de durabilidade de 3 anos, de garantia de fabricante, que estima o tempo de vida útil dele de 5 anos. Uhum. Uma tela, que ele precisa fazer o fechamento em volta, a tela, uma garantia de 5 anos e tempo de durabilidade de 10 anos. Então, o que o produtor vai ter de manutenção do produto estufa? Somente o plástico numa média de 4 anos. E esses insumos, eles representam quanto do investimento? Mais ou menos. Não chega a 10%. Não chega a 10%. O mais caro da história toda é o quê? A mão de obra de instalação da operação e o estrutural. Sim. Isso está em torno de 70%. Mais 10% de mão de obra, mais 10% aí de filme e tela, podemos dizer. E um ponto relevante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte. O que o produtor ganha, além de partir para uma tecnologia extremamente favorável? Vamos trazer um cenário aqui que muitos produtores, a gente tem case disso, que eu acho bacana trazer aqui para vocês. Produtor de tomate, vamos pegar o tomate aqui, que nós estamos nessa veia do tomate. Ele vai produzir, Matheus, você sabe disso, 4 meses. 4 meses ele produz em campo aberto. Quando ele parte para dentro da estufa, ele chega a produzir a 10, a 12 meses o tempo de produção.
Por planta, ele vai produzir em torno aí de 4 a 5 quilos por planta em campo aberto. Quando ele vem para a estufa, ele vem a 10, 12 quilos. Então dá em torno de 300% a mais de produção. E o que o produtor busca hoje? O que ele busca hoje? O que nós, né, Tropical, e vocês também, Negreira, tenho certeza, Matheus acompanha muito isso. Diminuir despesa do produtor. O produtor precisa diminuir despesa. E o que ele precisa? Produzir mais numa área menor. Sim. E qualidade, né? E qualidade. Antes preocupava muito em quantidade, agora em qualidade. Hoje é qualidade. E até a gente pensando, né, cada vez é mais difícil você prever o tempo. Né, e a oscilação climática, ela tem sido cada vez maior. Ou seja, você traz para o campo aberto o risco de sofrer com isso. No cultivo protegido você já consegue eliminar. Fora a produtividade. Você tem algum número de produtividade, assim, média Brasil versus média algum país que é mais desenvolvido no cultivo protegido, assim? Nós estamos, Thiago, nós estamos engatinhando ainda. Uhum. A gente tem aqui o México, América Central, numa área quilo por planta metro quadrado, ainda bastante superior a nossa. Bastante também é relativo. Uhum. Nós podemos falar que a gente busca aí de 10 a 12 quilos um pé de tomate. Tem que ser muito bem trabalhado, não é todo mundo que consegue. Hoje a média Brasil fica na casa de 8 quilos. Uhum. México aí a gente fala de 15 a 20 quilos por metro quadrado. Porra, mas o que esses caras fazem que nós não estamos fazendo? E também o mercado, né? O mercado que eles atendem, os Estados Unidos. E o mercado paga por qualidade, produtividade, é diferente um pouco também. Sim. Se você aumenta a produtividade, você em teoria diminui o custo, né? Mas só que os caras usam algumas tecnologias que nós não usamos. Uhum. E, vamos dizer, para nós ainda é muito caro, Thiago, que nem o CO2. Isso é muito comum lá os caras produzir com CO2 dentro da estufa. Tá. É muito comum o pessoal fazer estufas lá com 6 metros livre de pé direito. E ambiente totalmente controlado. Né? 100% controlado. 100% controlado. Aqui no Brasil... Que é a ideia do cultivo protegido, né? Que é a Você ideia... ter 100% das variáveis controladas. Das variáveis controladas. Ainda, nós chegamos numa casa aí de 70% Brasil. Aí você vê, estamos falando de 3 a 4 no campo aberto para possivelmente 15 num cultivo 100% protegido. Exatamente. Isso é futuro. Tecnologia de cultivo protegido, gente, o produtor que quer ser competitivo, e aí vamos falar a outra ponta. Eu acho bacana a gente falar para os amigos produtores também, que às vezes não tem tanta noção. A gente tem amigos, donos de supermercado, hortifruti e tudo mais. O que a dona de casa bate lá no mercado para comprar o quê? Fruto de qualidade. Uhum. Fruto de qualidade. Fruto AAA. Certo, Matheus? Sim. E agora, mudando, né? O mercado está exigindo qualidade, um alimento fresco, maior consumo de saladas. Exatamente. E o produtor que produz em campo aberto, ele consegue um fruto de altíssimo nível? Consegue. Agora, essa semana tem geada. E aí? Esse cara que tem um contrato de fazer uma entrega com o supermercado. Thiago, eu tenho um compromisso de entregar para você 10 caixas na semana. Porra, você está contando com essas minhas 10 caixas, né? E seu cliente que vai bater na sua porta lá, tá contando em comprar o tomate de você. Sim. Porra, essa semana eles vão pegar uma geada do caramba. O que vai acontecer com essa produção desse cara em campo aberto? Ferrou, gente. Ferrou. Não vai conseguir produzir. Vai queimar, vai perder, não vai ter fruto. O fruto não vai ser a mesma qualidade. E acaba com essa sazonalidade, né? Diminui bastante. Antigamente você via morango numa época, ou uva numa época. Agora não, você vai no supermercado, tem todo ano inteiro. E isso é um grande diferencial também, né? Mais um ponto do cultivo protegido. A gente falava muito antigamente de frutos da época. Uhum. Existem ainda frutos da época, mas isso vem se diminuindo muito. Ô Guga, e assim, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, sei lá, e não é do agronegócio, tem curiosidade, gostaria de montar, às vezes, uma estufinha em um lugar mais reservado, numa escala pequena, faz sentido? Seria um negócio interessante não só para consumo, às vezes para algum comérciozinho? Sem dúvida. Ô Thiago, faz sentido sim. Aí,
uma dica para o cara que quer escalar isso comercialmente. O que a gente recomenda? Então, ele bate lá na nossa porta na Tropical, a gente tem um time preparado para poder auxiliá-lo. E esse é o nosso grande papel, porque aqui a gente já está falando de muito conteúdo. O produtor que está lá do outro lado, ele fala, puta, por onde eu vou começar? De que maneira, de que forma? Então, a gente tem um time comercial para ajudar ele e a gente faz uma consultoria mesmo. Sim. Imagina um médico, você vai lá e fala, tô com dor no dedão. Ele te analisa... ele analisa, né, você de ponta a ponta e indica o melhor remédio. Nós fazemos isso para o produtor. Tem alguma metragem mínima? Sei lá, a partir de 50 metros quadrados já é viável. É aí que eu ia falar agora, 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. O produtor, se ele for pensar comercialmente numa estufa, 500 metros quadrados é o start dele para que ele possa fazer esse giro. E durante a pandemia, cresceu demais a procura por esse pessoal que tem ali um quintal, que tem uma casa, que ele tem um espacinho que ele quer fazer uma estufa. A gente tem produtos que nós chamamos de mini estufas. 1,5 por 2, 2 por 2, 3 por 3. A gente vê uma crescente muito forte durante a pandemia, e aí tem dados que o próprio IPSEA publicou um crescimento de 35% no consumo de salada. As pessoas ficaram mais fitness, podemos dizer, exatamente, preocupada com a imunidade delas e aumentaram o consumo de salada. E está aí os dados, 30% a mais o consumo de salada. Só que essas pessoas também não têm ali o tempo de ir todo dia no mercado e comprar a salada. Então, o que eles têm buscado? Produtos hidropônicos, produtos premium, que é aquelas embalagenzinhas que você vê lá o tomatinho mais doce, que é aquilo, né? Minha avó já dizia, a gente compra com os olhos. Então, um produto bonito, você consome mais. Então, a dona de casa começou a buscar esses produtos porque ele dura mais na geladeira. Do que o convencional do campo aberto, que o produtor corta ali, ele chega a durar mais ou menos aí 4, 5 dias. Esses produtos hidropônicos, esses produtos premium, chega a durar, dependendo, até 10 dias, é o dobro. E vem limpinho, né? Bem limpo. Pronto para o consumo. Então, aumentou essa busca. E essa pessoa que ficou em casa, está em casa, o home office, ele é um fator que aconteceu nas nossas vidas. Acho que todos nós passamos por isso. Virou chefe de cozinha. Virou chefe de cozinha. O produtor ele já trabalha em home office, vamos dizer assim, né? Ele já trabalha na casa dele. Agora nós, que às vezes precisamos ir para a indústria, precisamos ir para o escritório, nós precisamos fazer um cantinho na nossa casa. Então, e isso é uma realidade. Isso não vai voltar mais. A gente não vai trabalhar o tempo todo ali no escritório. A gente vai ter alguns momentos que nós vamos ficar em casa. Isso é fato, é normal. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas elas ficaram mais preocupadas com a sua alimentação, elas ficaram querendo fazer o hobby ali dela produzir a sua própria salada, e aí essas estufas proporcionam isso para essas pessoas. Então a gente lançou aí essa linha de produtos que nós chamamos de mini estufas para poder também atender essa categoria aí, vamos dizer, de home, de casa, né? As pessoas que querem produzir o seu próprio alimento, sem agrotóxico, da forma ali de hobby, orgânica, mexendo ali na terra. Então as pessoas elas ficaram mais preocupadas com a salada, nível geral, e tem pessoas que querem fazer a própria salada. E aí a Tropical lançou essas mini estufas. Não, e salada para ser boa tem que ser bem feita, né? E às vezes você come fora também, você não encontra muito isso. Você fazendo em casa talvez aumente também o consumo por conta disso, né? Agora, a gente fala bastante, né? Queria chamar uma outra ideia de estufa. Estufa lembra mais um acondicionamento de temperatura mais alta, né? Você montar uma estufa. A gente fala de cultivo protegido. O nome estufa, ele tem essa pegada assim, né? Você vê, isso é certo, é errado? Estufa por quê? Porque vem da Europa. Esse conceito vem de lá. Não nasceu aqui. E tinha estrutura de vidro, reforçada. Exatamente. E ainda tem, né, Matheus? Sim. Ainda tem. E o Matheus falou no início do nosso papo aqui
que a estufa, né, esse ambiente de cultivo protegido, ele serve para fazer o microclima. Quando a gente pensa em estufa, né, quando você fala em estufa, se pensa que é estufa de salgadinho, estufa para aquecer, estufa de funilaria e pintura. Efeito estufa. Efeito estufa. Esse conceito de aquecer. Pô, então eu vou colocar meu fruto lá dentro e eu preciso aquecer meu fruto. Não é nada disso. Sim. Não é nada disso. E aí, Matheus, você falou também no início que a planta ele é um ser vivo. E não tem perna para sair. A gente fala que a planta precisa de um conforto térmico também. Exatamente. E esse é o ponto. Então, você tem que fazer ali um conforto térmico de temperatura, tanto máxima quanto mínima. Né? Você tem que dar água ideal para ela. Comida. Não é isso? E aquela coisa, né? A gente fala eu, na minha infância, eu tomei biotônico Foltona, que eu era meio franzino. Né? Para a planta, tem momento que você tem que dar uma injetada de alguma coisa ali. Se faz tudo bem feito para a planta, ela responde. Exatamente. Então, e aí para os amigos produtores também, né? O que a gente fala? O cultivo protegido não é aquilo, eu vou comprar uma estufa e eu vou ficar rico. De forma nenhuma. Nós não vendemos sonho. Sonho que o cara vai ficar rico porque vai comprar uma estufa? De forma nenhuma. Ele vai ter que trabalhar muito para poder produzir. Sim. Ele vai ter que saber que ele tem ali uma tecnologia, sim, que vai ajudar ele a produzir melhor, com mais segurança. Só que tem muitos conceitos ali de planta, muitos conceitos ali de água, muitos conceitos de manejo, que ele vai ter que saber lidar com aquilo para que ele possa, sim, ter um fruto ali de qualidade, ter um fruto ali que vá para o mercado e que possa ser vendido numa qualidade AAA. Sim. E a gente está falando bastante dessa amplitude térmica, né, desconforto térmico. Acho que se a gente olhar para o mundo, assim, onde tem as maiores tecnologias de cobertura, são os lugares onde você tem a maior amplitude térmica, né? Onde se faz necessário o cultivo protegido, ou senão não se cultiva nada, né? Exato. Você já teve algum, fora do Brasil, assim, alguma região? Sim, em duas regiões que em cultivo protegido são referências em nível mundial. Europa, a gente tem ali região Múrcia, e eu tive em Israel, nas duas principais feiras do cultivo protegido do mundo, pode dizer. Um privilégio assim enorme. 2018, eu fiquei 30 dias fora, fiquei 15 dias na Espanha, 15 dias em Israel, para conhecer dessa tecnologia. Tecnologia que a parte de irrigação, nós podemos falar que está em Israel. Esses caras são muito foda naquilo que eles fazem. Eles sabem realmente essa parte de tecnologia é incrível, que hoje do nosso negócio muita coisa importada vem de lá, voltada para essa parte de irrigação. Cultivo protegido, e nós, Tropical, temos um braço tecnológico e parceiro, a gente faz um network muito forte com os amigos espanhóis. Ali na região de Múrcia, tem uma empresa que é parceira nossa e nós temos 2 produtos que foi desenvolvido em conjunto com eles. Uma se chama Estufa Agrícola Modelo Euro, se chama, né? Estufa Agrícola Euro. Que é o modelo europeu? Exatamente, que nós buscamos lá e adaptamos para o nosso clima tropical. Você vende em euro também? Também, claro, pô, sem qual dúvida. Que é o diferencial desse modelo? Boa pergunta, Matheus. O diferencial é a única estufa no Brasil que a gente garante a 100 km por hora de vento. Nenhum fabricante de estufa hoje tem um produto e garante, né? E qual o grande medo do produtor? O vento. Dar um vento e a estufa voar. Não é isso? Principalmente no Nordeste, que venta muito. Sul. Então, a Tropical, ela traz esse modelo, já tem 2 anos aí no mercado, com tecnologia espanhola. Nós fizemos alguns ajustes e algumas adaptações do produto para o nosso clima tropical, porque não adianta a gente pegar um produto de lá, da Espanha ou em Israel, e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola, e botar aqui para a nossa realidade, que a nossa realidade é totalmente diferente da deles. E o grande diferencial está aí. Larguras maiores, a gente fabrica ela com até 12,80 de largura. O que tem de benefício essas larguras maiores? O produtor ele pode trabalhar com automação, ele pode trabalhar com um trator dentro da estufa para operar internamente. Então ele diminui a questão de mão de obra também, do que ele fazer manualmente. Então ele traz o maquinário
para dentro dessa estufa. E a garantia de ventos de 100 km por hora, que é um grande problema. Quando o produtor ele vai comprar uma estufa, o maior medo dele é o vento. E realmente, as estufas, quanto mais alta e mais larga, ela está propícia, sim, a ter problemas com o vento. Então, acontece muito do vento levar, tipo assim, o up, igual aquele menino que voa os balões lá? Olha só, Thiago, a gente trabalha diariamente e a gente tem um time de engenharia muito forte para dar segurança ao produtor. E as operações climáticas se mudam ano a ano. Ela se muda, os ventos estão cada vez mais fortes, os frios está cada vez mais forte, o calor cada vez mais quente. Sim. Não é isso? Então, a Tropical, e um dos valores da Tropical é a inovação. Então, a gente tem que buscar essa melhoria constante. Mas, respondendo a sua pergunta, tem situações que acontecem, sem sombra de dúvida. A gente tem um portfólio muito extenso de produto. A gente tem quase 25 modelos de estufa agrícola. E tem estufa que o cliente ele quer ali para uma operação e ele não quer se preocupar com o vento. O que eu quero dizer com isso? Ela não tem garantia de vento. Então, se vir um vento mais forte, ela vai voar sim. Como tem a Euro, que se ele está numa região que venta muito, a gente oferta esse produto para ele. Então, no início do podcast eu falei, não dá, se o Matheus tem uma propriedade e ele quer produzir em estufa, é uma situação que a gente tem que analisar e ofertar para ele o melhor produto para que ele possa produzir. Tiago, você está numa região colada ali com o Matheus. Não quer dizer que a sua estufa vai ser a mesma do Matheus. E vai ser igual. É muito customizada a questão de estufa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ofertar para o cliente que quer produzir, porque senão ele compra o produto errado. E não vai ter sucesso e não vai conseguir produzir. Ele gastou dinheiro só. Até porque ele vai ter que entender o mercado que ele vai atender, né? Exatamente. Não adianta nada produzir alta tecnologia e se o mercado não paga, né? Ou vice-versa. Exatamente. É perfeita a sua colocação, Matheus. E aí, mais um ponto que eu falo aqui para os amigos que estão nos ouvindo. Estufa, sim, ela é uma saída muito importante para o produtor para que ele possa produzir com mais segurança, porém não adianta ele chegar e querer comprar uma estufa se ele não tem um mínimo de plano de negócio. Exatamente isso que o Matheus falou. O que você vai produzir ali embaixo? Quantas caixas você vai tirar por dia, por semana, por quinzena? Qual é o fruto? Para quem que você vai vender? Quem que é o seu cliente? O que seu cliente quer comprar? E qual o consumo que ele precisa que você entregue para ele? Tanto é que vira e mexe e pergunta para mim, qual filme que a gente tem que vender? A pergunta é errada. Qual cultivo? E a gente tem que entender a necessidade do cliente. Exatamente. Esse é o principal. Esse é o principal. E não adianta o produtor montar uma estufa e depois ele correr atrás do cliente dele. Primeiro ele tem que ter o cliente. O que seu cliente quer que você entregue para ele? Qual fruta? É tomate? Tomate grape? Tomate italiano? Tomate... Qual é a variedade? É pimentão colorido? É hidropônica? É uma alface? É uma rúcula? É um agrião? Tá. Qual a frequência que esse seu cliente vai comprar? E aí sim, você vai produzir para esse cara. Contrato de fornecimento, gente. Não tem segredo. E o que muitas vezes a gente vem, né? E aí é um ditado, né, que a gente fala, correr atrás do rabo. O cara primeiro faz o investimento para depois poder fazer a venda. Então, um mínimo de, um papel de pão. Não precisa nem ser Excel, não precisa ser planilhas mirabolantes, não, mas monta ali um plano de negócio para que as coisas comecem o mínimo possível certa, porque senão o produtor ele sofre. Assim, se ele não souber claramente isso e a gente montar uma estufa errada, montar não uma errada, né? Porque acho que não deve existir o certo e o errado, mas o que não seja o ideal, ele perde em produtividade em mais alguma coisa? Não, perde em tudo, Thiago. Perde em tudo. E tá certa a sua colocação. Se ele montar errada, ele não vai produzir. Então vamos dizer que o cara tá numa região muito quente, numa região nordeste, e ele monta uma estufa lá com 2,20 de pé direito. Certo? Aí vai virar uma estufa mesmo.
E é aquilo que o Matheus, que está aí para falar com muito mais propriedade. A gente não chama de estufa, chama de sauna. Exatamente. Aí o cara vai cozinhar ali o tomate ou o fruto dele. Então, e aí um recado que eu deixo, né, aqui, acho que é importante a gente falar nisso. O produtor, às vezes, eu entendo muitas vezes, né, Matheus, gente que está diariamente com o produtor e visitando o campo, e todos nós estamos cada vez querendo reduzir custo. Uhum. O produtor ele precisa reduzir custo. É importantíssimo isso. E às vezes ele acha que ele vai bater numa empresa de plástico, ele vai comprar ali um plástico, seja ele qualquer, às vezes ele olha só o cifrão e não entende a tecnologia que tem esse plástico. Até tenta montar a própria estufa. E monta a própria estufa. E monta a própria estufa. E monta a própria estufa. E gastou dinheiro com isso. Comprou madeira, ou comprou um ferro, ou comprou o arame. Tem um custo nisso. Aí o que acontece na primeira chuva, no primeiro vento? Leva embora. Então ele perdeu, e aí o barato saiu caro. Por quê? Porque tem toda a operação dele em montar essa estufa artesanal, da forma que ele montou. Tem a muda que está debaixo ali, tem uns insumos que ele já colocou, tem a mão de obra de operação dele. Uhum. Então, o cuidado de não investir em produtos alternativos e o barato sai caro. E muitas vezes acontece isso, muitas vezes. Até falando assim, né, é um pouco também da cultura do brasileiro isso, né? Exato. A gente fala do agro, mas acho que tá meio que em todo lugar. A gente sempre tenta montar um sistema mais caseiro, tudo. E tá certo, Thiago, tá certo. Eu não acho errado não o produtor. O que eu quero dizer com isso? Não tem problema, bata na nossa porta, bata lá na Tropical, eu não vou comprar estufa 100% em aço galvanizado de vocês, mas nós vamos conseguir auxiliá-lo. Então compra o plástico, compra a tela, você vai fazer de madeira, como é que você vai fazer? A gente consegue auxiliar ele. Não tente ver uma estufa e queira fazer, porque é aquilo, o produtor ele tem que se preocupar em produzir. Sim. Nós, Tropical, temos que pensar, estamos lá para ajudar o produtor, que o nosso know-how é estufa agrícola, é cultivo protegido. E aquela coisa, né? Cada macaco no seu galho. E eu vejo que os produtores estão muito carentes também, né? Até os profissionais agrônomos, eu vejo que são poucos especialistas nesse segmento. Ô Matheus, em cultivo protegido, cara, eu acho fantástico essa iniciativa de vocês, e parabenizo de novo aí a Negreira em fazer o Plástico Negócio. A Tropical vem muito forte também em lives, até fica o convite aí da gente achar uma data da gente poder fazer uma live junto também no nosso canal. Matheus, e você pode falar com mais propriedade pra gente? Agrônomos formados em cultivo protegido. Não tem. Eu tive uma disciplina de 1 hora. Falar de plástico, bem básico. Exatamente, não tem. Não tem. E estamos falando de tecnologia, né? Exatamente. Futuro. E futuro de plástico coberto, estrutura, fruto coberto. Uhum. E aí, gente, se a gente não tem profissional, o que vai acontecer? Da onde vai surgir essa demanda? Da onde vai surgir essa demanda? Como é que nós vamos ajudar o produtor? E eu fiz live com vários professores de universidade e questionei eles. Sim. Inclusive para eles mesmos falta, né? Mas acho que a ideia também que você falou do podcast é tentar levar um pouco disso e acho que fazendo a nossa parte, né? A gente conseguir disseminar um pouco mais, no caso de hoje, a plasticultura, mas o plástico em si como negócio, né? Exatamente. Eu acho que isso é bom para nós, por quê? Porque nós estamos aqui justamente para isso. Levar esse conteúdo para o produtor que ele não consegue encontrar facilmente no mercado. Até por conta do profissional agrônomo. A maioria estuda agronomia e o sonho é atender grandes culturas como soja, algodão, milho. Só que se você atuar nesse segmento de agricultura familiar, eu acredito que tem mais oportunidade, né? Sim. Imagina comparando um único produtor que é grande cultura, faz produção de 1.000 hectares, por exemplo. E o grande produtor de, por exemplo, rosa tem 10 hectares. Sim. Mas, Matheus, aí sabe o que eu vejo, cara? Thiago, também. Eu sou formado em administração. Quando você faz um curso de administração, você vê tudo. Uhum. Você tem que fazer uma especialização. Se você quer
afunilar para alguma área específica. O agrônomo, eu vejo que é da mesma forma, Matheus. O cara se forma em agronomia, e aí, o que esse cara vai canalizar para soja, para o milho, para o algodão, para o cultivo protegido? E aí, a partir disso, ele tem que buscar uma especialização. E aí, um outro ponto que eu também trago aqui para reflexão, qual é? A gente vê muitas revendas de insumos, né? Revendas de insumos voltada para qual nicho de mercado? Ela é bem macro. É bem macro. Então, tá aí um pouco da dificuldade do produtor conseguir esse conteúdo específico para o cultivo protegido. Hey, Will, você trouxe um dado para a gente interessante, que no Brasil a gente tem em torno de 10% só do cultivo é protegido. Você tem uma relação com os outros países para a gente fazer uma comparação, tentar projetar um futuro nosso aí? Ô, Thiago, o futuro Brasil é crescer em média 25% o ano. É isso, agro. Não, é cultivo protegido. Cultivo protegido. O PIB para o segundo semestre, e a semana passada eu estava numa palestra com o ex-ministro da Agricultura, dados da FGV, que o segundo semestre de 2021 ia crescer 28% agro. Então a gente tem aí uma retomada muito forte nesse segundo semestre, a partir de agora, de agosto. Isso é muito favorável para nós, para os produtores que estão nos ouvindo aí, né? Preparem, né? Quem tem estufa ainda que precisa reformar, quem tem projeto aí que precisa investir, invista, porque o segundo semestre ele vem muito forte e dados do cultivo protegido crescer anualmente em torno de 25%. Hoje a gente tem 10% em cultivo protegido e 90% campo aberto. E um dado interessantíssimo, que eu acho que, como curiosidade também, trazer para os amigos aqui, Europa, a gente fala aí em 90% produzido em cultivo protegido. 90%. Então, dados assim que assusta a gente, né? Poxa, mas por que a gente só tem 10%? Porque isso é uma tecnologia muito nova para a gente. Por mais aí que a gente fale década de 80, mas isso começa um boom a partir dos anos 2000, tá? E Brasil é Brasil, né, gente? Ele é incrível. A gente está num clima tropical, o que nos favorece demais. E esses caras de fora, da Europa, não tem a terra que a gente tem, a qualidade de terra, o clima, né? A gente tem sol, a gente tem luz, a gente não tem neve. É um grande problema para eles lá, um frio muito intenso. Nós não temos isso. Então, favorece, e nós temos terra. Tudo isso favorece. Ainda temos terra, sim, né? Ainda temos terra. Água também. Água também, cada vez mais escasso. Sim. Dependendo do clima que está acontecendo. Exato. Ô, Matheus, a gente fala em crise hídrica, né? Acho que nós podemos linkar aqui. Só que o cultivo protegido é outra favorável para o produtor e produzir. Você coloca lá um sistema de irrigação, gotejo, gota a gota, além da planta ser favorecida por isso, você economiza demais em consumo de água. Demais. O quanto dessa tecnologia hoje o produtor utiliza? Pô, é muito baixo, Thiago. Sim. Qual é a forma que o produtor utiliza? Você já deve ter visto, são aqueles aspersores, né, que se faz aí em torno de 5 metros quadrados ali de área irrigada. Então, esse ponto da água é um fator aí que se traz para o cultivo protegido em irrigação. Você tem uma economia de água tremenda. Então, tudo isso são os benefícios do cultivo protegido. E aí a gente linka, né, a questão do Brasil, esse clima tropical, que nos favorece demais. Então, por isso que a gente tem esses dados que nós estamos crescendo, e o produtor migra do campo aberto para o cultivo protegido. Mas aí um outro dado, Thiago, você tem isso também, mas é bom falar para os amigos produtores que nos escutam, uma projeção de crescimento da população até 2050, que é um crescimento assim exponencial, muito forte. Então, mais gente é mais alimento, as pessoas precisam comer, e aí, né? Então, para nós, né, como empresa agro, que vocês são, nós, Tropical, e o produtor que nos escuta, né, nós precisamos produzir alimento. Vamos precisar produzir alimento cada vez mais. Um fator que a gente tem que trazer aqui para reflexão, qual é? Será que nós vamos ter terra para tudo isso? Sim. É aquilo que nós falamos no início.
E aí a tendência. E aí a tendência. O que é a tendência? Produzir em áreas menores, uma quantidade de metro quadrado, quilo maior. Concorda, Matheus? Sim. Não E é isso? cada vez mais a produção chegando perto da cidade. Porque antigamente tinha cinturão verde aqui na região, né? Mas cada cidade está surgindo vários cinturões verdes. Exato. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas está se falando muito forte nas hortas urbanas. Eu ia te comentar isso agora. Né? Horta urbana. O que é horta urbana? Gente, horta urbana, no meu ponto de vista, nada mais é do que vai ser. Por quê? Porque o campo está ficando próximo da cidade. O campo está ficando próximo da cidade. Né? Os grandes centros da cidade estão... falo Bragança. Bragança, há 10 anos atrás, onde existem vários condomínios industriais e condomínios de casa, eram chácaras, sítios e fazenda. Hoje não se vê mais isso. Bragança está grudando nas cidades vizinhas, que é Atibaia, sul de Minas e Campinas. E aí, as fazendas? O que está acontecendo? Só que aí a gente não fala somente de FLV, né? Frutas, legumes e verduras. E a pecuária? E o suíno? E o que acontece quando você aumenta o tamanho da cidade em si? Fica mais caro. O terreno fica mais caro. A terra passa a não ser abundante. Exato. Exato. E aí, o produtor tem que partir para quê, Thiago? Tecnologia, cara. Tecnologia. Não se vai produzir como se produzia antes. E o produtor, se ele quer estar sendo competitivo com isso também, ele vai morrer. É que nem nós. Exatamente. Cada vez mais profissionais está surgindo, empresa com alta tecnologia. Se não seguir a inovação, vai ficar fora. Se ele for entender que ele vai produzir como o pai e o avô dele produzia, esquece que esse cara não vai estar competitivo, ele vai morrer no mercado. Se ele não buscar tecnologia e ele se qualificar, ele não vai conseguir produzir. Porque aí a despesa vai comer ele para a perna. Então ele vai ter que investir sim em inovação, em tecnologia, em conhecimento, porque isso é uma tendência. Isso é uma tendência e está aí os dados, enquanto a matemática não argumenta. Você não acha assim, que está próximo também? A gente comentou agora há pouco aí, do pessoal fazer o seu próprio cultivo em casa. Eu também vejo isso como sendo uma tendência muito forte e cada vez mais as pessoas querendo produzir o seu próprio alimento. E acho que daí o cultivo protegido, a gente está falando talvez aqui de um âmbito maior, mas também tem um ambiente menor. Enfim, e acho que a partir de hoje vão se criar vários meios para isso acontecer, né? Então, talvez kits para você produzir na sua própria casa, você fazer o seu próprio alimento, enfim. Sem dúvida, vai acontecer. Vai acontecer porque vai faltar área, a área vai estar cada vez mais cara e hoje, vamos falar um número aqui só como exemplo, né? Hoje você compra um pé de alface, um valor médio aí, vamos falar em torno de R$3, tá? Nosso, nível Brasil. Você pegar nível europeu, você vai pagar mais ou menos aí em torno de R$8. Puta, mas por que existe essa discrepância tão grande? Porque lá já não tem área. Porque lá se usa um cultivo de operação muito forte em cultivo protegido. Então o custo de operação dele já é caro. E nós aqui ainda estamos num custo de operação baixo comparado. Você falar isso pro produtor, ele briga com a gente, né? Baixo o caramba, né? Olha quanto eu gasto aqui para produzir um negócio. Mas comparado com o nível europeu, ainda a gente relativamente ainda está num custo comparado ao deles bem discrepante. Aí, pensando no Brasil, assim, agora não sei se você tem o conhecimento aqui na América do Sul. O Brasil é bem posicionado, assim, a gente tem perante aos nossos vizinhos uma boa área de cultivo protegido? É a maior área. Maior área. Nós somos top 1 em nível de cultivo protegido, tecnologia e qualidade de fruto. Nós estamos muito superiores a Paraguai, Argentina, Chile. A gente exporta e a nossa tecnologia do cultivo protegido vai para eles porque eles não têm. E eles estão assim, nós há 30 anos atrás. E
em termos de estados, assim, que nem São Paulo, Minas Gerais, você sabe mais ou menos aonde que está concentrado, aonde que está crescendo? Sim. Crescendo, podemos falar que é Brasil. Brasil. Matheus. Agora, a grande concentração do cultivo protegido, gente, aí é locomotiva, né? São Paulo é que move o nosso país, mas a grande concentração está na região sudeste. Esse dados que a gente tem aí, ProHort dá esses dados para a gente mensalmente, mas é a região sudeste que está um grande polo de FLV. Porém, outros estados como Nordeste, Centro-Oeste, está crescendo muito também. Estamos falando aí de mais um gap de... Você falou quantos mil metros quadrados a gente tem? Hoje nós estamos em 30 mil hectares. Né? 30 mil hectares em cultivo protegido Brasil. Né? A gente tem aí um crescimento de 25% ano, estima-se aí. Então, um gap aí fantástico e muito trabalho pela frente. Ajudar esse produtor a produzir um fruto aí com mais segurança. Esse é o nosso propósito. E a gente teria, por exemplo, a gente comentou da Espanha ali, a mesma tecnologia aqui no Brasil, se você quisesse ter disponível, tem fácil acesso? Então, Thiago, a gente tem isso já, né? A gente não tem alguns conceitos que eles utilizam. Do manejo? Manejo, algumas tecnologias como fertirrigação, CO2, questão de aquecimento, que ainda o custo de operação não se paga o produtor. Se ele colocar isso na ponta do lápis, a alface dele vai chegar a R$10 no supermercado, e isso não se paga. E ainda não precisa. A gente, não é que a gente não utiliza porque a gente é ruim, é porque ainda a gente não chegou nesse nível de precisar. Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar. E a gente está falando, né? Falamos de um monte de pontos aí que são todos favoráveis ao cultivo protegido, mas acho que faltou um que talvez seja um dos principais aí. A química envolvida, quando a gente tem um cultivo externo, o que você não tem que usar de químico para segurar ali, né, e conseguir manter o cultivo, comparado com o cultivo protegido, né? Ou seja, você tira um pouco dessa química que a gente consome todo dia, né? Dessa carga, né? A gente passa aí por uma lei da rastreabilidade, que o produtor é obrigado hoje a fazer esse acompanhamento da rastreabilidade do produto dele, o caderno, né, diário que ele precisa fazer. O químico ele acontece tanto em campo aberto quanto em cultivo protegido, a não ser que ele seja orgânico. Né? Uma produção orgânica hoje ela é um outro cenário. Porém, campo aberto, voltamos a dizer, né, ele está sujeito ali ao cenário aberto, que ele precisa utilizar muito mais químico do que o cultivo protegido. Mas o cultivo protegido ele também usa químico. Porém, não tem, ele usa 70% a menos. 70% a menos. Porém, o problema, Thiago, que eu vejo, e aí é um fator até complicado da gente falar, o químico ele vai em tudo. Sim. O químico ele vai em tudo. O ponto é como utiliza esse químico. Como utiliza, qual a carga que o produtor coloca. Eu acho que todos nós somos responsáveis de qualquer ação e operação que a gente faz. E essa lei da rastreabilidade vem para passar maior conforto para quem consome. Né? Todos nós consumimos a salada, vamos dizer assim. E aí o fiscal bate na porta lá do produtor e fala, me dá seu caderno aí de rastreabilidade. É onde ele tem que ali acompanhar a dosagem que ele usou e o tempo que ele pode vender aquele fruto. Eu vejo que a gente fala muito de conforto para produção, mas eu percebo que tem tendência para conforto para quem trabalha também, dentro do cultivo protegido. O pessoal tá querendo mais, assim, mesmo na época da chuva ou no inverno rigoroso, a pessoa consegue trabalhar melhor. E calor também, né, Matheus? Calor também. Então, não precisa ficar no campo aberto e passar tanto perrengue, né, porque não é fácil, que vem para dentro da estufa, você consegue ali numa temperatura mais tranquila, vamos dizer assim. E a questão também de ficar baixando muito. Para cultivo de morango, por exemplo. Para cultivo de morango. Não precisa ficar baixando, né, que dá trabalho. Exato. Hoje se faz bancada na altura da cintura, que as pessoas conseguem trabalhar ali numa altura muito tranquila. Quantas pessoas teve problema nas costas porque ficou baixando e trabalhando no canteiro baixo?
Então, isso também tem essa questão de trabalho, essa operação, que é muito mais tranquila. Sim. A gente falou aqui, né, durante quase 1 hora, de todos os benefícios e tudo mais. Pra gente finalizar, a gente tem uns 2 minutinhos aí pra falar dos pontos negativos. Não tem, né? Tem também. Tem, claro que tem. Se o produtor não entender que ele tem que ter um plano de negócio, saber para quem ele vai vender e não comprar uma estufa ideal, ele tá ferrado, Thiago. Sim, ele tá mas ferrado. comparando com o campo aberto. Tem algum motivo pra ele Não, aí não tem. Aí não tem. Aí a gente fala com total convicção que só tem benefício de fato. Só tem benefício, porque ele vai estar produzindo com mais segurança. Então. Para encerrar aqui, eu acho que a sua presença, queria agradecer imensamente o seu tempo. Acho que o assunto ele é muito pertinente. A gente precisa levar mais tecnologia para o campo, mais informação. Fica à vontade para finalizar. Quiser, em 2, 3 minutinhos aí, colocar o porquê se deve fazer o cultivo protegido para a gente finalizar. E, enfim, da minha parte eu agradeço. Para quem segue a gente aí, @Plásticos e Negócios. Para quem não segue ainda também, procura a gente lá no Teaser, Spotify, estamos em todas as redes. Matheus também, obrigado. Fica à vontade aí. Eu que agradeço o convite. Eu acredito que é o primeiro passo, né? Vamos ter vários podcasts. A intenção nossa é trazer informação para o produtor. Sem dúvida. Thiago, Matheus, Negreira, muito obrigado aí pelo convite. A gente fica muito feliz. Essa é a nossa missão, né? De levar conteúdo do cultivo protegido para todo o Brasil, e vocês abrem a porta aqui para a gente estar aqui e falar da coisa que a gente mais ama, né? Paixão naquilo que faz, né? É incrível, né? Falar sobre cultivo protegido, a gente ficaria aqui, como eu falei pro Felipe, né? Pô, é só 1 hora, bicho, 1 hora é muito pouco isso aí para nós. Resume. Então, mas o porquê, né? O porquê, volto a dizer, o porquê você vai produtor, um fruto o ano todo, qualidade, diminuir mão de obra, diminuir despesa, com uma qualidade de fruto assim impecável. O valor da venda desse fruto, ele consegue colocar 30% a 40%. Deixar os nossos contatos aqui também e falar que a Tropical Estufas está à disposição para ajudar o produtor a produzir com mais segurança. www.tropicalestufas.com.br. Tem a gente também aí nas mídias sociais, pode seguir. O meu Instagram, também coloco lá conteúdos do cultivo protegido diariamente, a Guga Rios 17, segue a gente lá que vocês vão ter muito conteúdo. E obrigado, Thiago, obrigado, Matheus, da oportunidade de estar aqui falando desse tema que nós somos apaixonados. Legal, parabéns pelo trabalho. Matheus, suas redes sociais aí pro pessoal te seguir também. Sim, Matheus Nita, segue a gente também, tem as redes sociais da Negreira, YouTube, Facebook, Instagram, Sim. Estamos em todos os canais. Legal, e o meu é bem simpático, é bem alegre. Oi, Thiago Teixeira, pode seguir também. Pô, bacana, hein? Bem legal isso. Oi, Thiago, pô! Sim, alto astral. Valeu, Guga, obrigado. Valeu, Thiago, obrigado. Tamo junto aí. Valeu, pessoal que nos escuta aí, o produtor, brigadão.